Diferente dos resistores que dissipam energia na forma de calor, os capacitores idealmente não dissipam energia, mas sim a armazenam, de forma que essa energia possa ser usada depois de alguma forma. Por isso que os capacitores são chamados de elementos de armazenamento, porque eles são capazes de armazenar energia na forma de campo elétrico. Um capacitor é constituído basicamente de duas placas condutoras separadas por um material isolante. Essas placas condutoras geralmente são folhas de alumínio, enquanto o material isolante, que é chamado de dielétrico, pode ser o ar, a cerâmica, o papel ou a mica. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós aplicamos uma tensão sobre essas duas placas, a fonte vai depositar cargas positivas em uma das placas e cargas negativas em outra placa. A capacitância é um valor que diz qual que é a capacidade de um capacitor de armazenar energia elétrica. Portanto, quanto maior for esse valor, mais capaz o capacitor será de armazenar energia na forma de campo elétrico. A capacitância de um capacitor normalmente está escrita no seu encapsulamento. Veja que existe o valor 2200 seguido de um símbolo. Esse símbolo é chamado de micro e ele é um prefixo do Sistema Internacional de Unidades. Já o F, que está após o micro, ele é o farad, que é a unidade de medida da capacitância. Então, assim como nós usamos o metro como uma unidade de medida da distância, nós usaremos o farad como uma unidade de medida da capacitância. A principal característica que nós precisamos entender com relação ao capacitor é que a tensão elétrica sobre os seus terminais nunca vai poder mudar de forma repentina. Isso é fisicamente impossível. É lei. O capacitor não consegue ter uma mudança brusca na sua tensão elétrica. Nós podemos observar isso através de um osciloscópio, colocando os terminais do osciloscópio sobre um capacitor e então colocando uma tensão de forma repentina sobre os terminais dele. Veja que por mais que eu aproxime a minha fonte, que eu conecte a minha fonte de forma repentina sobre o capacitor vai se opor a essa variação. Afinal, isso é fisicamente impossível para ele. Ele sempre vai gerar uma suavização da tensão elétrica que está sendo inserida ou retirada de forma abrupta sobre os seus terminais. Quando nós colocamos a fonte sobre o capacitor e retiramos ela, então vamos medir com um multímetro se o capacitor foi capaz de armazenar essa tensão elétrica, nós vamos observar que essa tensão começa a cair aos poucos. Por isso que no início eu falei que ele idealmente não dissipa energia. Na prática, isso não acontece. Ele sempre vai dissipar um pouco de energia devido a algo chamado de resistência de fuga, que é como se tivesse um resistor colocado entre seus terminais. Essa resistência de fuga existe em todos os capacitores reais e deve ser considerada. Afinal, um capacitor, apesar de armazenar energia, mesmo que eu não use essa energia, ela vai acabar sendo dissipada internamente no capacitor sozinha, sem que eu precise conectar algo para dissipar essa energia. Com tudo isso, nós conseguimos observar que o capacitor é um elemento capaz de armazenar tensão elétrica, ou seja, ele armazena a quantidade de volts e ele pode ser usado para diversas aplicações. Uma dessas aplicações é a solda chamada de solda capacitiva, que se usa de energia armazenada por capacitores para então dissipar essa energia em algum objeto metálico e fazer a união entre duas chapas de metais, por exemplo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que essa informação tenha sido útil para você. Nós nos vemos na próxima.